Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Essa é mais uma entrevista do século. Eu sou o Vitor Taveira, estamos aqui direto do estúdio 42B, no centro de Vitória. Temos aqui como convidados Gessé Gomes de Souza Júnior, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Aplicativo do Espírito Santo, o Sintap-ES, e o Jonathan Borges, entregador, que também é filiado ao sindicato. Eles estão até com a chave aqui, né? Instrumento de trabalho aqui no estúdio, chave do carro, chave da moto. Deram uma paradinha aqui para conversar com a gente, para falar desse tema, né, tão importante, tão contemporâneo, que é a luta, né, dos profissionais dessa área, né, dos entregadores por aplicativos. Vou só lembrar que essa entrevista e as outras entrevistas do Século Diário você pode acompanhar no YouTube do Século Diário, nas plataformas de podcast, também no seculodiario.com.br, no Instagram, @tvséculo, também a gente vai divulgando aí as novas programações. Então siga, curta, comente, compartilhe na sua plataforma favorita para valorizar um pouco, né, a nossa imprensa alternativa independente, que está trazendo temas como esse, né? Queria começar perguntando para vocês, a primeira pergunta: vocês são trabalhadores ou empreendedores? Muito boa pergunta. Jonathan, vai lá. Boa tarde a todo mundo aí. Pô, cara, eles falam que a gente é empreendedor, né, mano? Até agora eu não empreendi nada, não. Eu só trabalhei por enquanto, né? Então eu me considero um trabalhador ainda, mesmo que as empresas continuem falando que nós somos empreendedores, queiram forçar isso ao máximo, que todo mundo aqui só trabalha, ninguém empreende nada. Vitor, o que acontece? Nós viemos da informalidade. Iniciou tanto a Uber como as outras plataformas, iniciaram logo assim quando foi divulgada a realização da Copa do Mundo no Brasil. Havia um déficit na prestação da concessão pública, que era o serviço de táxi, e aí foi apresentado essa alternativa de transporte para poder cobrir esse déficit no número de veículos nas grandes capitais. E aí iniciou esse trabalho, que é o trabalho por aplicativo. Num determinado momento, todos nós começamos acreditando que isso poderia mudar as nossas vidas, inclusive imaginando que entregando balas e água, nós teríamos os nossos reconhecimentos, teríamos reconhecimento 5 estrelas, né, Jonathan? Para a gente faz falta. Foi a primeira fase do Uber que passou rápido, inclusive, né? Hoje já não se vê. Incrível, Venderam uma ilusão. Não sabe que uma má avaliação, para mim e para o Jonathan, nos tira da plataforma sem direito à defesa. Nos tira sumariamente da nossa opção de acesso ao trabalho. Mas como a gente vem do desemprego estrutural, o que aconteceu? Era a oportunidade que eu tinha de ter acesso ao trabalho sem ter que passar por uma entrevista de RH. Então a gente alimentou sonhos, acreditava que a empresa iria apresentar soluções no campo do trabalho, e uma das coisas que foram exploradas ao máximo foi justamente essa ideia de ser empreendedor e chefe e patrão de si mesmo. Muito prático também, né, a forma de acesso, né? Você preenche o cadastro, espera lá uma confirmação e vai. E hoje nós estamos falando da maior categoria do país, né? Você está falando que são aproximadamente 2 milhões de trabalhadores. Isso é um levantamento de pesquisas realizada pela própria associação que representa os aplicativos na discussão da regulamentação do trabalho plataformizado. Pensando como trabalhadores, né, eu ficava assim, caramba, realmente, né, a gente tem todos esses desafios do sindicalismo hoje, da organização dos trabalhadores, que tem várias questões internas, externas, dificuldades conjunturais, né, tem um debate amplo sobre isso. Então é uma categoria bastante precarizada, mas eu observava ao mesmo tempo que, tipo assim, tem pontos, né, os pontos de entrega, por exemplo, no caso dos entregadores, o John pode falar melhor, que eles são espaços de articulação ali. Eles podem não ser usados para articulação política, né, necessariamente, mas eles são espaços em que a galera se conhece bastante, troca, né, enquanto está esperando o pedido, como uma espécie de oportunidade até de organização, diferente um pouco dos motoristas, talvez, né? Depois pode falar melhor disso. Mas eu queria que você contasse um pouco, Gessé, quando e por que surgiu o sindicato e por que essa forma de organização como sindicato, não como uma associação, como um coletivo, como outras, porque existem também outras tentativas, né, aqui no Espírito Santo e do Brasil, de organizar
esses trabalhadores e de levantar as suas pautas, né? Para te responder, eu fazendo atendimento em viagem de aplicativo, eu atendi um advogado presidente do Sind Advogados, Dr. Luiz Telvio Valim. E ele comentou um pouco dessa situação do trabalho precarizado e me perguntou se haveria um representante dos motoristas para participar com ele de uma entrevista para tratar desse tema que era o trabalho precarizado. Na época, as pessoas também chamavam de uberização. O representante foi convidado e, para nossa surpresa, quando ele manifesta dizendo que a maioria dos trabalhadores são contra o vínculo empregatício, aquilo gerou um desconforto, porque eu fiz uma indicação para que ele pudesse ser, pelo menos, diplomático, para entender que esse tema é um tema divergente. Não é um tema em que todos apoiam o vínculo e não é também um tema em que todos apoiam o empreendedorismo. Então, o que ocorreu? A partir deste momento, né, a gente começou a trabalhar a organização do sindicato. Foi difícil, porque você tem que fazer publicação de edital, juntar recurso, contribuição de voluntário. Nós conseguimos juntar 20 pessoas para poder compor a diretoria e logo depois nós fizemos uma assembleia. Tem um fato importante, Vitor. Em dezembro de 2019, nós tínhamos uma situação que envolve a questão de direitos humanos. Em Salvador, 4 motoristas foram emboscados e foram assassinados, foram emboscados. Por quê? Porque as pessoas naquele local faziam chamados e não eram atendidas. E aí as pessoas resolveram fazer a execução por disciplina, inclusive recentemente esse caso foi julgado em Salvador. E aí eu me reuni com os amigos meia-noite no aeroporto. Falei, gente, isso não pode continuar. E ainda tinha aquele período que todo acidente, o problema que havia com o motorista de aplicativo, saía na imprensa, qualquer coisa que acontecia, saía um motorista de aplicativo. E a gente tem uma visão de defender o ser humano em qualquer situação. Nós vamos em defesa do trabalhador e defesa dos direitos. Então, nós não fazemos uma seleção para poder defender o trabalhador. E aí surgiu, lá no Parque da Vale, no dia 6 de dezembro, nós fizemos a nossa assembleia, tivemos aproximadamente... Qual ano? 2019. Né? Inclusive foi coberto com uma matéria do Século Diário, informando o surgimento de um novo sindicato aqui no Espírito Santo. E aí, a partir de então, nós trabalhamos, e veio o Covid, veio a pandemia, e a gente não conseguiu articular o sindicato. Por quê? Pelo lado da categoria, sindicato era uma coisa rejeitada porque trabalhava as metas e desempenho de ganhos que as pessoas estavam acostumadas a pensar como empreendedor. E também, por outro lado, nós passamos por um período muito difícil na relação de ter resposta do governo público, do poder público, diante das nossas necessidades. E ao mesmo tempo surgiram outras demandas também, né, em relação à Covid, e teve inclusive um inchaço, né, com o crescimento do número de trabalhadores, pelas dificuldades de emprego e tudo, inchou, tarifa ficou mais arrochado, quer dizer, foi um período bem turbulento, né? Nós não tínhamos chamados, só para você ter uma ideia. Os nossos chamados, que estavam preservados, aí o Jonathan pode conversar um pouco melhor sobre isso. Por exemplo, eu fazia entregas. O carro ainda tinha Uber Eats funcionando e nós atendíamos entregas. Então, nós tínhamos uma migração, que é também uma questão que está muito relacionada à nossa atividade, que é a migração do perfil de atuação de modal. Às vezes a pessoa sai da entrega, vai para mototáxi, depois vai para a questão do Uber, e aí as coisas vão se desenrolando. Então, como é que surgiu? Um esforço pessoal e uma disposição de poder dar voz ao trabalhador diante desses novos desafios que foram sendo colocados. Então surgiu numa conversa, vamos dizer assim, de corrida, né? Com passageiro, isso é curioso. E aí depois da pandemia vocês estão num processo de reorganização, poderia dizer assim, de reorganização, Depois da pandemia, está acontecendo agora? O que está acontecendo agora? Nós estamos intensificando a nossa atividade via rede social, porque o que acontece? Nós trabalhamos um número de horas muito grande e não sobra tempo para poder estabelecer, pelo menos essa oportunidade da entrevista, você pode perguntar ao Jonathan,
Para que nós pudéssemos estar aqui foi um esforço pessoal muito grande. Porque o trabalhador de aplicativo, ele pensa o seguinte, os nossos resultados, em tese, a gente começa a pensar o resultado por hora. Então, por exemplo, se eu tenho um resultado de R$ 20 por hora, atendendo chamado, estou ganhando mal. Se eu tenho acima de R$ 30 por hora, bruto, tá? Eu começo a ter um resultado positivo para poder tentar fechar o meu dia. Mas no meio desse contexto, a gente não desanimou, fizemos a militância pelas redes sociais e agora a gente está na nossa fase de divulgação do sindicato, busca de novos filiados e com o desafio de mostrar à sociedade, mostrar aos trabalhadores que o grupo que foi criado pró-regulamentação do trabalho plataformizado, ele é democrático, ele é participativo, você pode escrever, você pode dizer às pessoas qual a sua ideia, não quer dizer que isso vai entrar no relatório final, mas pelo menos agora a gente sabe que a gente tem estado de forma com E maiúsculo, recebendo e recepcionando as nossas manifestações. E qual que é a base social desse sindicato? Quem que pode participar, estar representado ali? Muito importante a pergunta. Porque são vários... Entregador, mototaxista, todo momento que você tiver uma situação em que o trabalho for plataformizado, por exemplo, a área da educação, se ela avançar para uma situação de plataforma, muitas das pessoas que oferecem, não na questão, porque você tem outros sindicatos pela área específica da formação profissional, como é o Sindicato dos Professores aqui no estado, o Sindiups e outros sindicatos que existem. Mas você tem aquela opção, por exemplo, o trabalhador da Vale é advogado e ele é sindicalizado à área de atividade de mineração. Então você tem no trabalho por aplicativo, é tanto que eu até comentei com o Jonathan, nossa intenção é difícil você fazer sindicato hoje no país. E não só pela ideia de levar a bandeira. É difícil porque você, às vezes, não consegue o apoio. Como nós tivemos no dia 1º de maio, tivemos o direito à fala num evento das centrais. Até queremos agradecer a Climildes e as demais centrais sindicais, que foi a CUT, a Intersindical, que nos deu direito a manifestar o nosso pedido de socorro, para que a gente possa dizer o seguinte, olha gente, eu sou motorista, mas eu tenho família. Eu sou motorista e eu tenho primos, eu tenho pessoas. Tem gente que vem do interior, Vitor, para cá, querendo construir uma vida e vende tudo que tem lá para poder começar trabalhando por aplicativo. Aí chega aqui, o resultado não é o esperado, daquela forma que eu te falei, e aí ele começa a entrar em frustração. Então, qual é a base desse sindicato? É justamente os mototaxistas, os entregadores, inclusive os mototaxistas ainda estão funcionando com uma deficiência na questão de legislação na nossa região, os entregadores, os motoristas e principalmente os autônomos. Esses estão sem cobertura nenhuma do Estado. Os autônomos, você fala os que não estão nos aplicativos, inclusive. Justamente. Os que já se cansaram dos aplicativos e aí buscam uma referência geográfica ou de identidade religiosa ou do tipo, entendeu? E aí ele começa a prestar serviço informal, que é uma realidade que já existe. Jonathan até falou, né, que ele já trabalhou também já com, quer dizer, não no aplicativo, né? Quer dizer, diretamente com a lanchonete, que era um sistema que funcionava. Hoje ainda alguns lugares aplicam, né? Mas acho que é pouco, né? Mas que também, você estava falando que também é bastante precarizado, né? É muito precarizado porque, na maioria dos casos, quem fiscaliza isso? Quem fiscaliza a relação do empregador com o empregado? Entendeu? Então, se o dono da pizzaria falar que você vai do centro de Vitória a Serra Sede por R$3, você vai ter que ir. Porque se você não for, ele não te paga o que ele combinou com você, porque você descumpriu a tratativa com ele, e vai ficar por isso mesmo, entendeu? No aplicativo funciona também mais ou menos assim, mas eu acho que é uma forma até pior, porque na questão da lanchonete, se você não dá certo naquela ali, você vai para outra, entendeu? No aplicativo não, no caso do maior do Brasil, que é o iFood de delivery de entrega, se o cliente decidir que você não entregou mesmo você entregando, acabou. Ele vai lá, te denuncia, o iFood bane seu CPF e você nunca mais tem acesso à plataforma. Você pode ser um cara 3, a gente chama de score, que é uma pontuação que o aplicativo dá pra gente, é de 1 a 3. Você pode estar no 3º nível,
ter mais de 13 mil corridas, nunca fez nada. Se um dia um cliente ou algo acontecer alguma coisa que o aplicativo, sem aviso prévio nenhum, sem nem sentar e conversar e discutir a situação, desconfiar que você agiu de má fé ou alguma coisa, sem nenhuma prova. Ele simplesmente fecha a parceria com você, te bane. E ele é um patrão invisível, né? Porque ao mesmo tempo que ele te tensiona, te obriga um pouco a trabalhar, um pouco não, bastante, a trabalhar bastante para atingir certas metas e tal. Você não consegue acessar ele, né? Não, você tem uma dificuldade muito grande. O supra-sumo do patrão, que são as empresas OLs. E eu acho que a grande maioria das pessoas que vão ver esse podcast aqui não conhece, mas quem é do meio vai entender. O OL é uma empresa que o iFood dá uma... Como é que eu vou dizer? Ele ajuda essa empresa, dando uma concessão para ela contratar, recrutar motoboys, dando vaga para esses motoboys. E assim, ela funciona da seguinte forma: você tem 3 turnos para trabalhar. Isso no iFood. De 11 às 3, de 3 às 6 e de 6 às 10. Tem algumas que são de 6 à meia-noite. Você é obrigado a trabalhar. Quer dizer, se você se escalou, você é obrigado a trabalhar. Não importa que seu filho caiu, se sua moto explodiu, você é obrigado a cumprir o turno. Isso gera como se você fosse uma jornada de trabalho, só que você não tem nenhum benefício. Se você, mesmo assim, se você sair dali do OL, você sai sem R$1. Entendeu? Ela te contrata, usa do marketing de... Hoje em dia as pessoas são atraídas por esse modelo porque o iFood, ele criou uma escassez. Você se cadastra hoje, ele pode aprovar você amanhã ou daqui a 3 anos. Aí se você se vincular a uma OL, em 2 dias você é aprovado. Entendeu? Pro cara que É uma terceirização, né? Terceirização. Terceirização da precarização. Então, no caso, imagina, você tá com seu filho pequeno em casa, ou sua mulher grávida, você quer trabalhar. Você tem uma bicicletinha lá, aí você se cadastra lá no iFood, aparece a mensagem: estamos analisando seu cadastro. Aí passa um dia, passa o outro, e as contas vão chegando, aí chega alguém e fala: hoje eles fazem até propaganda no Instagram. Tem muita empresa OL aí que divulga até no Instagram o serviço deles. Você chega lá e vem a propaganda: seja motoboy, seja seu patrão, trabalhe conosco, aprovação em 2 dias, ganhos acima da média. Aí o cara clica ali, pronto, acabou. Ele tá agarrado ali. Para sair é uma dificuldade para você sair. Entendeu? Porque tem a função nuvem, que é que o iFood mesmo te oferece, e a função OL, que também é do iFood, mas quem gerencia são essas empresas. Para você migrar de OL para nuvem, é uma vida, é uma eternidade, porque o iFood fala que, eu vi uma entrevista do CEO do iFood com outro canal, um canal de motoboy famoso chamado Ralph MT. Quando o Ralph MT perguntou para ele por que a demora da migração de OL para nuvem, ele falou: veja bem, aí você investe um dinheiro, monta a sua empresa, e do nada o motoboy quer sair. Entendeu? Já ali, para mim, ele já estabeleceu um laço. Desculpa, gente. Já é um chamado? O despertador é um galo. Acontece. Porque a gente tem uma liderança também que se chama Galo, né? O Paulo Galo, tá certo. Então, ali ele já deu todas as cartas para todos os motoboys que conseguem furar a bolha, assim, vamos dizer assim, de não só pensar igual o cavalo andar para frente, só trabalhar. Se você parar um pouco para perceber, ali mesmo ele já deu a deixa. O iFood dá concessão para essas empresas, para elas poderem contratar motoboys para trabalhar, porque o cara que é OL, se tiver chovendo, ele não pode ir embora. Não é igual o cara que é nuvem. O cara que é nuvem, choveu, desliga o aplicativo e vou para casa. Fiz minha meta. Apesar de que é justamente quando chove, quando você tem mais pedidos, você tem mais oportunidade de trabalhar. O que é uma realidade bem cruel para o trabalhador, né? E aí a demanda aumenta. Aí o iFood joga aquela promoção: faça uma corrida, ganha mais R$3. Aí o cara vai todo mundo pelo menos você ganha um pouco a mais, né? Ganha um pouco a mais, mas assim, as corridas também são as sinistras também. Tenso. Mas entendeu? Aí, nessa entrevista, o próprio CEO, ele confirma que as empresas OL
o iFood dá essa concessão para elas, e ele fala no vídeo que as empresas elas têm um contrato que elas são obrigadas a pagar o salário do motoboy, só que nenhuma paga. Entendeu? Aí quando o Ralph MT questiona, mas o iFood não faz nada? Aí ele falou o seguinte, denuncia para o Ministério Público. Com essas palavras, só denunciar para o Ministério Público. Ou seja, tem empresa descumprindo lei, entendeu? Amando do iFood. Quer dizer, o iFood não amando dele, mas ele sabe que isso está acontecendo. Porque só tem uma região do país que a OL paga a CLT, que é Curitiba. Nas outras, nenhuma paga. E aqui uma perguntinha, vocês costumam trabalhar quantas horas por dia? Para você sair no lucro, no mínimo 10 horas. No mínimo. O motorista de aplicativo ele tem que trabalhar no mínimo 14 horas. Porque uma coisa que me assusta muito é que muitas vezes, quando eu pego um aplicativo, eu pergunto, dou uma conversada assim, e às vezes eu pergunto isso, quantas horas você costuma trabalhar, e a maioria fala isso, 12 horas, às vezes 14, apesar que agora tem uns regulamentos, 10 horas pelo menos. E me estranha, me assusta muito, isso é uma questão, né, da categoria, a normalidade com que se fala que eu trabalho 12 horas. Como se fosse... Porque isso é um retrocesso histórico, né, de séculos, né, quando a gente estabelecer as lutas dos trabalhadores, estabeleceu, né, aquela pauta do 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso, e a pessoa falar com naturalidade, alguns raramente estão putos, né? Alguns tem casos que fala, pô, é foda, cara, tenho minha filha, tenho não sei o que lá, porque não é saudável, né? A gente sabe disso, né? 12 horas é muito tempo para você, né? Quem tem que cuidar de casa, cuidar de família, enfim, ter seu lazer, seu descanso. Então, assim, isso é uma questão muito que me assusta bastante. E como é que vocês estão trabalhando também essas questões, né? Ô, Vitor, o que ocorre? Quando a empresa lança no mercado uma campanha de captação, tanto de entregador como de motorista, não é isso, Jonathan? A primeira coisa que ela coloca é justamente o conceito de liberdade. Você faz a sua hora de trabalho. O que a gente acabou percebendo? A gente percebeu que por mais que eu tenha minha liberdade, ou que eu posso chamar hoje de não vínculo, eu estou associado à motivação subjetiva de uma pessoa que quer ou viajar ou se alimentar. E isso, para uma maioria, que é justamente que funciona com vínculo empregatício. Então, por exemplo, no meu carro, às 6h30, eu vou receber profissionais da área de saúde fazendo substituição de turno, vou receber às 7h30 profissionais que assumem o trabalho a partir das 8 horas. Posso também atender situação de estudantes, mas todos eles numa situação em que o horário e a atividade social está direcionada a atender a um contrato regido pela CLT. Então, o que acontece? O meu ganho, a minha estratégia, ela não vem do nada. Ela vem a partir da compreensão de que, só para você ter uma ideia, quando tem um feriado prolongado, você pode até perguntar ao Jonathan, o número de chamados, no caso do aplicativo, motoristas de aplicativo, reduz. E a pessoa fica sem saber o que fazer. Porque ela está acostumada em alguns momentos a rodar numa determinada região, e aí ela é chamada, porque também o aplicativo trabalha essa questão da universalidade do acesso, que quer dizer o seguinte, eu estou aqui no centro de Vitória, e posso ser chamado para São Marcos na Serra agora. Não é isso, Jonathan? Então, ele tenta cobrir toda essa extensão territorial, mas quando o Jonathan chega lá em São Marcos, ele não tem chamado para poder retornar. Então, quem assume o custo de deslocamento somos nós. Quem assume o custo operacional somos nós. Quem assume os riscos da profissão somos nós. E quem assume as responsabilidades, e aí é um campo muito delicado, Vitor, que é o seguinte, discriminação é crime, homofobia é crime, e intolerância religiosa é crime. E as plataformas, elas não nos capacitam para fazer atendimento diante dessa nova realidade, que são leis que nos dizem que uma atitude nossa se torna crime, mas muita gente não sabe
E aí acaba cometendo, porque acha que meu carro, minhas regras, não é isso, Jonathan? Minha moto, minhas regras, entendeu? Anda comigo da forma que eu acho que eu tenho que fazer, e eu sou o dono do próprio negócio, e aí você tem aí um conflito educacional, né, que gera esses exemplos de grosserias. E o contrário, né? De ambas as partes pode acontecer, né? O motorista não tem esse preparo É que a gente e também às não vezes ele pode- tem que engolir sapo, né? De certo. A gente tem visto vários casos, né? É porque Até de agressão aos é motoristas. E uma os situação entregadores É, os também. entregadores, versão principalmente, entregadores, né? É uma situação muito complicada também, porque tem muito motorista e motoboy ainda preconceituoso. Tem motoboy e motorista racista também, entendeu? E, como o Gessé disse, as empresas não capacitam a gente a nada. Não tem um curso, não tem algum, sei lá, nem que seja um vídeo direcionado a essas questões, nada. Entendeu? Você é jogado aos leões todo dia ali, você não sabe. Mas assim, vocês são treinados para o atendimento, na verdade, também. Para além Não. dessas questões que eu acho que, enfim, são estruturais, acontece o atendimento mesmo, né? Não há um pacto tão. A gente estava falando um pouco antes aqui do lance da entrega, de ter que. O integrador ter que subir para entregar ou não, ele não é obrigado, na verdade, mas assim, o cliente, às vezes, isso não está muito colocado. Às vezes você preencheu, apertou um botãozinho lá, preencheu um cadastro, você nem leu o que estava escrito, então, assim. As coisas são bem fluidas, assim, né? Nesse sentido, tanto pro motorista quanto para quem está acessando esse serviço, né? E aí a gente, infelizmente, ainda vê muitas cenas lamentáveis ainda, né? Como ocorreu no Rio, 2 vezes já, que foi para mídia. Um foi em Campo Grande, lá na Zona Oeste, e o outro foi na Zona Norte, se não me engano, da ex-jogadora de vôlei, que agrediu 2 motoboys e um agente penitenciário que deu um tapa na cara de um motoboy porque ele não quis subir no andar dele. Entendeu? E pelo menos, eu não vi no primeiro caso desse agente penitenciário nenhuma atitude plausível do iFood, entendeu? Assim, com aquele motoboy, entendeu? Porque o que eu percebo é que, assim, ocorre alguma coisa com o motoboy ou com o motorista, a empresa não toma parte. Ela espera a imprensa ou o governo fazer alguma coisa, sendo que quem bota o motoboy naquela situação é a empresa. E, Jonathan, a resposta é padrão, né? Manda para a imprensa a resposta padrão, que Sim. está sempre à disposição. Porque se a gente fala, se tira o vínculo, quer dizer, busca-se o não vínculo empregatício de parte das empresas, porém elas também alimentam essa necessidade de trabalho com você. Você falou, em tese você tem a opção, mas se você trabalha pouco, você vai receber menos chamadas, né? Então, assim, e ao mesmo tempo ela fica dando incentivo para você trabalhar mais, né? Dá um extra. Então, assim, ela mesma contradiz, porque ela quer que você trabalhe o máximo possível e ao mesmo tempo ela fala, mas não tem nada a ver com isso, tá? Você faz se você quer. No iFood... Como se o trabalhador não fosse a classe, né? Não fosse uma relação totalmente desigual, né? E não te interrompendo, Jonathan, só para chamar a atenção. São nesses momentos de extensão da jornada para você atingir uma meta é que o trabalhador por aplicativo ele perde os reflexos, são onde acontece Assume mais a riscos. maioria dos acidentes, a maioria das situações de assalto e a maioria dos crimes contra trabalhadores que atendem por aplicativos. A jornada extenuante. Exatamente. O Jonathan ia falar. Um outro ponto também é que os aplicativos de entrega, eles às vezes são covardes com o motoboy, porque ele pega, o valor mínimo é R$6. Isso na maior, no vermelhão lá do iFood, R$6. Só que o que ele faz? Ele fica te jogando corrida de R$6 toda hora. R$6. Você vai pegar aqui no centro, vai entregar lá em Bento Ferreira, R$6. Entendeu? Aí você vai rejeitando, né? Não, essa eu não vou fazer. A outra eu não vou fazer. Se você rejeitar 3, você é bloqueado. Fica 30 minutos sem receber pedido. Se você rejeitar mais 3, 2 horas. E isso vai, mais 3, 4 horas, até dar 8 horas e você pode desligar o aplicativo. É complicado, né? Então ele gera uma regulamentação, porque quer dizer, regulamentação não, ele te impõe um tipo como é que eu vou dizer isso?
Ele é tipo o iFood falando, olha só, ó, a regra é essa. Ele te impõe uma regra. Só que existem outras regras que ele tem que cumprir com você. Só que o motoboy ele não consegue que essa regra seja cumprida, só a do iFood. E acaba fazendo o quê? O motoboy fica com medo. Entendeu? Porque se ele rejeitar muito, pode perder a conta. Eu ia fazer uma pergunta que era a seguinte: quais as principais dificuldades enfrentadas pelo setor? Mas eu vou mudar um pouco a pergunta, vocês já responderam um pouco, mas complementar. O que deixa o trabalhador pelo aplicativo puto? Porque eu acho que é isso que traz a capacidade dele se mobilizar, né, junto a um sindicato ou junto a alguma forma de organização, né? Tanto em relação às empresas ou aos clientes. Queria que vocês falassem as principais preocupações, inquietações, motivos que desagradam, né, para que não, porque como eu falei antes, me estranha essa naturalização da precarização, né? Me estranha, me assusta, incomoda, porque ela é muito sintomática, ela é muito preocupante. Se as pessoas estão se submetendo a uma série de precarizações e não estão revoltadas, isso é Eu vou te preocupante. dar um relato. Eu tenho um amigo, que eu não vou citar o nome, ele é muito gente fina, guerreiro mesmo, trabalha no iFood se precisar 20 horas por dia para levantar. Um certo dia eu tava questionando ele, eu falei, cara, o iFood não ajuda a gente a pagar um IPVA, mano. O iFood não ajuda, não dá uma assistência para botar uma creche, botar seu filho numa creche, fazer um plano de saúde. Ele fica fazendo esses planos de saúde online aí que você tem que se humilhar para conseguir. Aí ele virou para mim e falou assim, ô João, eu tenho só até quarta série, mano. Sabe o que eu fazia antes de ser motoboy? Eu falei, o quê, mano? Eu virava laje no sol o dia todo e ganhava 1.800 por mês. Aqui eu tô ganhando 4.000, mano. Pra mim tá bom. Então, eu percebi, e eu já até conversei isso com o GC, que a baixa escolaridade entre os motoboys e a baixa procura de informação entre a categoria gera essa subordinação aos aplicativos, porque, respondendo a sua pergunta, as pessoas só não estão mais revoltadas porque elas são muito humildes, vêm de lugares muito ruins e acham que ali já é o ápice dela, entendeu? Porque se você perguntar qual a perspectiva de futuro dos motoboys hoje aqui no estado, muitos vão falar, não sei. E os de bicicleta também, mais ainda, né? Às O de vezes, bicicleta, a perspectiva de futuro dele é tirar a habilitação e comprar a moto. comprar uma moto. Para quem sabe Pra depois quem comprar um sabe, carro. comprar um carro. Porque é interessante, porque a gente está uma falando, mascadinha. a gente tá falando de uma categoria, né? Pensando no sindicato em sua representação, que tem condições diversas, quer dizer, existe uma certa hierarquização aí, de alguma maneira, porque a condição do trabalhador de moto ou de bicicleta é mais. Vamos pensar São assim. pautas diferentes, acho que tem dificuldades as duas, então tem diferenças, tem semelhanças, porque a lógica dos aplicativos é a mesma. Por outro lado, tem escalas, né, e fatores, né, e, tipo, que se cruzam, né, também, porque realmente há precarizações mais precárias. Vamos Eu dizer até assim. brinquei com o GC esses dias aí, numa outra oportunidade que nós tivemos juntos. Eu falei, ó, o sonho do motoboy é ser Uber. Aí eu GC, por quê? Não é porque ser Uber é melhor. É porque eles têm a falsa impressão, porque um carro hoje em dia o popular é 60 mil. Pô, se você tem condição de ter um carro, você tá melhor que o motoboy, porque a moto do motoboy custa 10 mil. Entendeu? É sempre você olhar pro bem, botar o bem em primeiro lugar e falar, pô, esse bem aqui vale mais, então o motorista de aplicativo ele ganha mais do que o motoboy. Só que aí quando ele consegue migrar, ele percebe que os custos, a operação e o custo tá ali igual. Exato. Mas eu perguntei o que deixa puto, o que deixa a galera puta. Pô, o que deixa a gente puto é rota dupla. O que é roda dupla? O iFood ele te manda Fazer boletar duas num entregas. lugar e entregar em 2 lugares, pagando o preço de uma. Outra coisa, não ter estacionamento em lugar nenhum para os motoboys. Você vai atrás do shopping, você vê aquele bando de moto, tudo em cima da calçada, ou em cima do quebra-mola, a trânsito sempre indo lá multar todo mundo. Os clientes do shopping, eles não vão fazer as compras dele, mas querem botar o carro dele lá atrás porque
lá atrás não paga estacionamento. Aí, ou seja, nós não podemos botar a moto lá dentro porque a tolerância máxima é de 15 minutos. Só que as lojas demoram meia hora para te entregar seu pedido. Aí você tem que pagar o Ou seja, estacionamento. você vai fazer uma corrida de 7, vai botar no estacionamento, vai pagar 8 e vai entregar de graça para o cliente. Sendo que você gastou combustível para chegar, vai gastar combustível para ir. E o que as empresas falam também disso? O que a sua Então, plataforma? Porque é uma situação meio... As plataformas, absurda, elas né? geralmente se esquivam, né? Ela tenta procurar algum outro culpado que não seja ela, né? Ela fala que a culpa disso é o shopping, ou a culpa disso é o mercado. Jogo de empurra, né? Um Aí joga o pro mercado outro. fala, mas aqui é privado, aqui não é público, entendeu? Aí você anda aqui em Vitória também, aqui mesmo na principal, para estacionar a moto é uma luta. Porque tem gente que deixa a moto aí 12 horas naquelas vaguinhas que é destinado para moto. Aí o cara vai trabalhar aqui num desses prédios, ele deixa a moto dele parada ali o dia todo, aí você que vai fazer a entrega, você tem que deixar em cima da calçada. Se a trânsito passar, você toma multa. Aí vamos supor que você fez R$200 no dia. Trabalhou o dia todo, fez R$200, tomou uma multa de 300 que você ganhou. Entendeu? O que mais que deixa a galera Vitor, que puta? deixa a gente muito incomodado, cara, é a gente não ser tratado como ser humano. A plataforma não nos respeita. A plataforma, quando nós passamos por dificuldades, ela nos abandona. E aí, na questão de acidente de trânsito, o Jonathan pode comentar melhor, nós somos largados na mão do Sistema Único de Saúde. Nós não temos acompanhamento psicológico, nós sofremos traumas por situações de assalto e tudo mais. E quando a gente volta para a rua para reassumir a nossa função dirigindo, a gente volta com medo. E quando a gente volta com medo, a plataforma não quer nem saber. E a gente volta com dois medos. O primeiro é de estar na rua. E o segundo é de não ter força e coragem de garantir o nosso sustento. Porque a gente fica parado um dia, a gente perde o nosso ganho. Então, esse é um dos motivos que nos levam a fazer o enfrentamento com as plataformas. Por quê? Nos ignoram, nos utilizam como massa de manobra, oferecem a toda a população a oportunidade de trabalhar com o aplicativo, não há nenhum problema. Por isso que vai ser importante a regulamentação, porque nós não queremos que o aposentado deixe de dirigir. Nós não queremos que aquela pessoa que está com auxílio-doença deixe de dirigir, porque está atendendo uma necessidade da comunidade, apesar de ir contra as regras e a legislação atual. Nós não queremos que aquela pessoa que faz faculdade deixe de dirigir com a gente, que ele faz o transporte de ida e de vinda. Nós queremos todos esses trabalhadores com a gente, mas que eles compreendam que nós temos que ser valorizados. Então chega num determinado momento, um momento que é muito difícil para o motorista do aplicativo e para o entregador, quando a pessoa não te olha nos olhos. Quando a pessoa não te enxerga, você é a extensão do carro. Isso mata a gente. É uma discriminação com o trabalhador, com o aplicativo. Essa discriminação, ela é constante. Você tem situações que a pessoa fala assim, e tem uma coisa que a plataforma não investe, que é justamente a geolocalização. Se eu desencontro do ponto de embarque 5 metros, o passageiro vem para o carro reclamando porque eu fiquei distante dele 5 metros. E tem uma coisa que atrapalha muito também a questão do entregador. O entregador é mais fácil porque em algumas situações ele já está acostumado com os chamados e os pedidos que ele faz à entrega. Então ele consegue identificar a numeração de pronto. Mas, por exemplo, o entregador de e-commerce, que também é uma atividade que está no nosso hall de pessoas que possam se filiar, o que acontece? Se ele for deslocado do bairro em que ele está, ele não consegue achar a numeração do condomínio, porque não tem uma padronização. E se tiver na chuva ainda, que ele chama, fica um desespero, porque você está se protegendo para continuar, você sabe que você tem lá 50 pacotes por dia para você entregar, e ali você agarrou em um pacote para fazer uma entrega por falta da informação de número padronizado. Era para a gente chegar, o entregador chegar na frente de um condomínio e enxergar em tempo real ali, ó, a numeração é aquela, cheguei no ponto certo, está tranquilo. E o motorista a mesma coisa. Então, quando as pessoas nos ignoram, fazem questão de não nos ouvir, e principalmente quando usa essa frase, Vitor, se for regulamentada a profissão, a atividade, as plataformas vão para fora do Brasil.
vai quebrar as plataformas. Isso é uma situação que a gente entende, porque mexe com a comodidade do nosso usuário, que recebe o delivery, que recebe aí o nosso atendimento. Mas eles precisam compreender que a sociedade, da forma como ela se organiza, todos os dias as pessoas vão lá e buscam os dados econômicos. Então ele vai lá e se atualiza. Aí quando olha para mim e para o Jonathan, simplesmente diz assim, não, você tem que fazer isso aqui só. Você não pode buscar dados econômicos, você não pode buscar mobilização, você não pode buscar resistência, você não pode buscar luta, você não tem direito a essas coisas. Então aí o sindicato vem colocar essa posição para dar voz e fala a partir do que as pessoas pensam. E tem um movimento também, Vitor, que é muito delicado, que foram, num determinado momento, como a profissão era nova, muitas pessoas se aproximaram, passaram um tempo com a gente e saíram. E a partir de então, não estão vivendo o calor da atividade profissional que a gente vive. E aí, passaram a teorizar o que a gente vive, o que não está muito fora. Mas não é uma linguagem acessível para o trabalhador. Eu não sei se você percebe. O Jonathan é direto. Ele fala rasgado a situação de como o trabalhador enfrenta a situação. Quando eu coloco os assuntos, eu tentei procurar, até pelo papel da representação, uma condição para poder expressar e ir direto, porque nós não temos nada contra as plataformas. Elas respondem positivamente, nos pagam, que a gente poderia estar trabalhando com plataforma caloteira, entendeu? De certa forma, em alguns momentos, as pessoas olham para eles, mas vocês são ingratos. Não, não somos ingratos. A questão é que nós estamos tratando de um contrato. E sabe qual é a opção do contrato para a gente? Ou a gente aceita o contrato dela, ou não trabalha. E isso não é uma relação de contrato. Ou eu aceito os preços dela, isso é um outro ponto que deixa a gente triste. Macho da vida, incomodado, entendeu? Simplesmente pela situação de que ela não faz reajuste de preço. Ela prefere cobrar mais de você com situação quando falta motorista e não diz para onde que vai esse dinheiro do dinâmico. Por quê? Ela aumenta o preço, você está pagando mais com o motorista, mas ela aumenta o percentual dela. Também. Então, o que acontece? Fica parecendo que o aumento é por causa da gente. Quando o passageiro ou o entregador vai fazer a entrega, a pessoa, nossa, paguei caro hoje nisso aqui. Gente, você precisa direcionar essa reclamação de preço caro para a relação do áudio consumidor, que é o PROCON. Você precisa acionar as plataformas no PROCON. Então, o que acontece? Quando as plataformas... A questão é que não há controle nenhum sobre participação nenhuma dos trabalhadores nas decisões que são feitas. A gente tinha escritórios que recebia individualmente o trabalhador nos escritórios. Mas a empresa, se eu não me engano, a 99, fechou aqui no estado, não tem ainda o escritório, e a Uber é que continua ainda recebendo. Mas coisas muito pontuais, onde você tem um atendente, uma limitação, eles se esforçam para nos atender bem, mas muita limitação para tratar de casos mais complicados. Vocês não têm medo assim de retaliações por estar fazendo questionamentos direto? Porque aconteceram alguns casos, né, pelo Brasil. O próprio Paulo Galo se visibilizou um pouco ali, fazendo denúncia, né, de sofrer alguns bloqueios. Enfim, e o posicionamento político ainda nos deixa também, né, uma incerteza, assim, porque vocês acham que... Porque tem esse risco, né? Quem garante, né, nesse tipo de bloqueio, se isso vai fazer diferença ou não? Porque alguém tem que dar a cara, né? Vitor, eu te digo o seguinte, a dor de uma família que perde um trabalhador atendendo por aplicativo, vale a pena fazer esse enfrentamento, sabe? Inclusive dos nossos iguais. Com certeza. Porque se há uma questão que nos inibe hoje, é essa tendência de visão de chefe de si mesmo. Quando você fala que você não conseguiu atingir uma meta, a pessoa diz e fala para você com muita naturalidade e diz assim, você não soube trabalhar direito. Né? Quando acontece um acidente de trabalho com alguns dos nossos colegas, a primeira questão que é colocada é o que ele estava fazendo lá nesse horário? Então, é levantado suspeição em direção a chefes de família, pessoa que sustenta a família, que é o único arrimo da família, é aquela pessoa, como o Jonathan colocou aqui, a pessoa vem do interior e faz uma progressão de vida a partir do que ela começa a viver aqui, sai do setor da construção civil e de todas as outras áreas, sai da colheita do café e vem começar a construir a sua vida aqui, achando que isso vai trazer resultado. Qual é o grande problema? O problema é que nós somos enganados.
Porque na hora que a gente começa, liga a chave do carro ou liga a chave da moto, você já está pagando para trabalhar. E aí, a plataforma ela não te garante demanda. Você está lá. E aí vai passando as horas. E aí você vai administrando a sociedade. Quando você consegue chegar e atinge sua meta, pergunta a qualquer trabalhador se ele continua trabalhando depois que ele atinge a meta. Pois é, jamais. Acabou o compromisso. Hoje, um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, quanto que ele ganha? CLT eu acho que tá R$35 por dia. Eu digo no aplicativo. Não. No aplicativo? O trabalhador por aplicativo 8 horas vai dar aí R$240 se o dia estiver bom. No caso de um motorista. Pode ser menos. Né? E pode ser menos. Então o pessoal tende a trabalhar mais, né? E assim, eu queria que vocês falassem um pouco das principais questões colocadas, pautas levantadas pelo sindicato, como é que estão as mobilizações e quais são aqui no Espírito Santo, o que vocês estão colocando, né, como prioritário, o que se pode conquistar ainda. Principal pauta. Dizer para todos os trabalhadores que a regulamentação não é uma imposição, que ela vai começar a funcionar e tem um prazo para terminar a relatoria, que é de 150 dias. Então, a nossa principal missão é essa, porque olha só, Vitor, a nossa regulamentação ela passa por legislação federal e uma legislação concorrente que foi destinada aos municípios fazer e dizer como que seria a prestação de serviço. O que ocorreu? Todo mundo acabou acompanhando a legislação de São Paulo. E o que acontece? A gente já está há 5, quase 6 anos na atividade e a gente percebeu que legislação que não tem atualização é um problema para a sociedade. Precisa ser revisto. E aí o que acontece? O principal trabalho agora é organizar a categoria para dizer a ela o seguinte: não é nem se é pró-regulamentação ou contra-regulamentação. É ele se posicionar. Colocar, igual o Jonathan está fazendo aqui, a voz no microfone, se posicionar e dizer o que ele espera, o que ele tem de expectativa com relação. E agora a gente tem um cenário muito positivo, que tem um governo democrático, participativo, que vai dar voz ao trabalhador. E é por isso que o sindicato ele não pode se abster, nesse primeiro momento, de colocar, e nós vamos às ruas, para poder dizer, você tem direito à voz. Porque muita gente quer pegar o nosso sentimento, quer trabalhar a nossa representação, inclusive muitas pessoas que trabalham e não trabalham mais, né? Elas começam como motoristas de aplicativo, começam como entregadores e viram influencers. E aí o padrão de vida delas mudam. Aí fica mais fácil. Aí elas começam a te dizer como ganhar dinheiro. Você pode fazer uma pesquisa. Ela vira a porta-voz da categoria, aí você olha para aquele cara, ele nunca... Ele faz 5 anos que ele não monta nem numa moto, mas ele é o digital influencer dos motoboys. Não, aquele cara ali, ele sabe o que ele está falando. Mas assim... Como eu falo com o GC, a minha aproximação com o GC para mim foi boa, porque antes dele ser do sindicato, eu enxergo ele como motorista de aplicativo, entendeu? Então é uma pessoa que eu sei que está vivendo a mesma coisa que eu, entendeu? A indignação dele não é uma indignação de ele está pegando a causa de uma pessoa, ou ele viu não sei aonde que os motoristas de aplicativo estão defasados e tá debatendo isso. Não, ele vive isso hoje. Ele vive nas entregas, nas corridas que ele faz, entendeu? Como eu vivo nas entregas, entendeu? Então, o sentimento ainda para poder continuar lutando com o sindicato é esse. Porque quantas famílias hoje em dia estão à mercê dos aplicativos, mano? Tem pessoas que sentem medo do iFood, sentem medo da Chip, sentem medo da Uber. Pô, a pior sensação do mundo é você sentir medo de perder aquilo. E você falar, pô, mano, se eu não for entregador hoje, pô, a minha vida acabou, mano. Eu vou ter que voltar pra CLT, eu vou ter que voltar pra obra, vou ter que voltar pro mercado. Então eu não posso perder isso. Então tudo que o iFood mandar pra mim eu vou fazer. E, pô, isso é um sentimento horrível, mano. Você fica escravo, dependente daquela parada. E, Vitor, tem um outro desafio. As pessoas olham o CLT apenas para a limitação do salário mínimo e a subordinação. Então esquece que lá tem
né? A previdência social, que é um problema que nós vamos enfrentar lá na frente. Esquece que tem férias, esquece que tem direito a 13º, a 8 horas de jornada de trabalho que foi conquistada com muita luta por toda a classe trabalhadora, que a gente não Licença pode... maternidade, licença paternidade. Entende? Então, fica achando que é só assim, ó, vai botar CLT e a gente vai ter um limite dos nossos ganhos. Então, precisa ficar muito claro, gente, CLT não morde, CLT é conquista de trabalhador, que o trabalhador por aplicativo vai começar a discutir de que forma, numa economia que tem grande influência de plataformas, como que essas coisas podem ser equacionadas. Então, o trabalhador tem que vir para o debate. Por isso que o sindicato... Até para pensar, se não é CLT, quais são as alternativas, né? Muito Para bem ter colocado. direitos, né? Porque a gente está falando de reconhecimento como trabalhador. Eu acho que essa luta, vocês sabem melhor que eu. Eu acredito que a maioria dos integradores não se veem como empreendedores, né? Alguns reproduzem esse discurso, mas não se veem mais como trabalhadores, que realmente elas estão ali, né? Ele sai de casa Cumprindo. já falando, mãe, pai, mulher, hoje eu vou trabalhar. Então, ele não sai falando, hoje eu vou empreender. Entendeu? É isso. Hein, Vitor, tem uma questão importante. Eu encontrei o Jonathan, né? Eu sempre faço minhas Eu ia até perguntar isso, como é que vocês se encontraram, que eu achei Isso, curioso, fiquei isso. curioso. Eu sempre almoço, porque, por exemplo, o restaurante universitário teve um período em que o governo federal cortava as verbas que eram direcionadas para a universidade. Então, eu almoço no restaurante universitário, como convidado, não sou estudante. E o que aconteceu? Eu convidei o Jonathan, ele estava fazendo uma entrega na Caixa Econômica do lado do RU. Falei, ó, vamos almoçar? Ó, o preço lá é um preço legal, que está dentro da nossa capacidade da gente conseguir ter acesso. Então, o que acontece? O trabalhador por aplicativo, ele fica de costas de todas as ações de políticas públicas que possam trazer um resultado positivo para a gente, inclusive na questão da alimentação. E aí eu conversei com o Jonathan. O Jonathan olhou assim, ficou assim, o que esse cara, né? Falei, vamos para lá, porque nós vamos pagar menos de R$10 para poder ter uma refeição completa, vamos para lá. Daí a pouco eu encontro o Jonathan novamente fazendo uma outra entrega. Falei, ei, Jonathan, e aí, legal, nessa coisa da aproximação. E por fim, a gente teve a oportunidade de ser recebido no gabinete do vereador André Moreira para poder começar a conversar sobre um projeto que já está em discussão na Câmara, que é buscar promover os pontos de apoio para os entregadores aqui na cidade de Vitória. Lembra que eu te falei? A legislação nossa é federal e a aplicação direta do funcionamento, só para você ter uma ideia, Vitor, cada um de nós aqui nessa sala, eu e ele que trabalhamos com o aplicativo, nós pagamos para trabalhar. Só para você ter uma ideia, nós pagamos 1% do valor cheio da corrida que é recolhido para a Prefeitura Municipal. No final do ano, esse valor ele oscila entre R$1.000 a R$1.300 por ano. E dizem que a gente não paga licença para trabalhar. A gente paga, só para você saber, o famoso IPVA. Essa semana aí teve um monte de colega com aperto para poder pagar a primeira parcela. Porque para a gente aperto é o seguinte, se eu tiver que tirar R$100, R$150 do meu orçamento, já me aperta. E nós entendemos de orçamento. Rapaz, quem dera que as plataformas virassem e falassem assim, ó, traz para a gente o plano de custo de vocês, vamos discutir isso aqui, vamos ver o que pode melhorar. Ela não nos recebe. E aí veio o IPVA. O IPVA de um carro popular, como o Jonathan colocou, ele varia 2% do valor do carro. Então, seria R$1.200. Então, assim, por ano, só de uma taxação de imposto que nós já contribuímos, dá justamente algo em torno de R$2.500. Eu estou falando de grosso modo, não estou aqui fazendo o cálculo, entendeu? Sim. E aí colocam para a gente a visão empreendedora. Sabe em qual momento? O motorista de aplicativo vai lá, se cadastra como MEI, ok? Vai ter direito ao cadastro na Previdência Social, vai ser coberto pela Previdência, e aí ele está resolvida a situação dele, porque o MEI parece que estabelece aí um teto de ganhos entre 80 mil reais, e aí ele está protegido e pode fazer aplicativo e não vai ter problema algum. E sendo que quem paga esse valor é ele, não é nem a empresa. A empresa obriga ele a ter um MEI, mas ela não colabora. Ele que tem que colaborar mensalmente, né? E, Vitor, a legislação federal, ela obriga os aplicativos
na admissão dos trabalhadores, né, eles chamam de parceiros, né? Dos voluntários, a coisa toda, obriga a gente a ter cadastro na Previdência, mas não diz que quem contribui, como contribui. Olha só que coisa. É do governo anterior do Michel Temer. E também diz que a gente tem que apresentar comprovação, certidão de bons antecedentes na questão da área criminal. Sabe o que aconteceu? A gente está vivendo uma insegurança, qualquer pessoa se cadastra com conta fake, e aí está gerando uma banalização da nossa atividade, não é isso, John? E a gente está vivendo esse momento de desvalorização na relação com os usuários também. Agora, falando rapidinho, você falou dos pontos de entrega, já que é uma pauta que pode voltar a aparecer aí na cobertura, inclusive, do Século Diário. O que são eles? Porque, pelo que eu soube, tem acontecido em outros lugares, mas aqui no Espírito Santo não, né? Não. Para que serviria esse Então, os instrumento? pontos de apoio, o Pontos iFood de ele apoio, já desculpa. oferece em quase todas as grandes capitais do país, grandes polos, tipo São Paulo, Rio, Fortaleza, Curitiba, são pontos fixos que o entregador ele pode ou alugar uma bicicleta com ele, tomar uma água, botar o celular dele para carregar. Se estiver chovendo, tem uma cobertura que ele pode ficar lá esperando até sair a entrega dele. Sendo que aqui no Espírito Santo não tem nada, não tem nenhum um portãozinho que você bate lá e fala, ó, iFood, tô aqui, não tem nada. Eles fazem a doação da bag, que também eles falam que é um benefício, mas no tempo deles, se eles passam... Tinha uma época que tinha que pagar pela bag, né? Não, você ainda tem que pagar Ainda tem pela que pagar, bag, né? entendeu? Eles doam a bag em um certo momento, só que é muito difícil, poucas unidades, entendeu? E esse ponto de apoio seria mais para isso, para o motoboy poder descansar também, entendeu? E também eu vejo que seria um ponto ideal de debate com as pessoas, porque ali você vai botar duas pessoas ali paradas com o logo da empresa na cabeça e as duas, uma hora, vão se perguntar, mano, por que a gente tá ganhando tão mal assim? Agora você entende. E os dois no porque as mesmo empresas lugar. não querem ponto de apoio, tá vendo? E até porque se tiver um ponto de apoio, quando tiver uma manifestação, onde vai ser? Na frente do ponto. Exato. Só que tem em outros lugares, tem em São Paulo, tem no Rio. No caso do motoboy, da bicicleta, é mais ainda, porque o motorista, às vezes, ele estaciona, dá uma descansada ali, porque é uma jornada longa, em que voltar para casa muitas vezes não convém, porque às vezes ele mora longe, ele vai gastar mais, enfim. Almoça fora, precisa dar uma descansada para se recompor para dirigir. Eu comecei na bicicleta em 2018. Comecei na bicicleta, comecei na falida Uber Eats. E eu pedalava de Porto Novo ao centro, a Jardim da Penha todo dia. De 9 da manhã até as 11 da noite. Saía de lá 11 da noite. Isso só para começar o trabalho. Não, só para começar tinha que cruzar tudo. Chegava lá, na hora de ir embora, eu tinha que pegar minha bicicleta e pedalar de Jardim da Penha até Porto Novo, Cariacica de novo. Se tivesse um ponto de apoio, eu poderia ir de ônibus, alugar a bicicleta, trabalhar com ela ali, ter um lugar para guardar ela. Na hora de ir embora, pegava um ônibus, ou um Uber, ou um mototáxi, voltava para minha casa. Pronto, no dia seguinte fazia a mesma coisa. Hoje o que acontece, não é isso que acontece. Entendeu? Hoje tem motoboy que sai de Flechal 2, tem motoboy que sai de Fundão para trabalhar no centro de Vitória. Entendeu? Tem bike boy que sai de Santa Rosa, entendeu? Cariacica Sede, para rodar em Vitória. E esse cara, ele fura um pneu. O que acontece com esse cara? Agora, finalizando mesmo, queria saber o que vocês têm pensado como estratégia para ampliar essa base e trazer os trabalhadores para a luta, né? Não só para o sindicato, mas para a luta em si. Além desse tipo de estratégia que já falou, que é conversar, né? Conversar um com o outro, ir ali no ouvido. Acho também muito importante. Nossa estratégia é tentar agora, nesse momento, estava conversando com o Jonathan, nós vamos conversar com a diretoria. Quero te agradecer, Vitor, por você ter convidado a gente para participar. A gente que agradece. A intensidade e o tamanho da contribuição que é essa situação de você chamar a gente para conversar. E a gente vai para a rua. Nosso movimento é de base, é de rua.
E nós vamos conversar e principalmente dizer para o trabalhador, olha, nós fizemos um pedido à bancada federal do nosso estado para que pudesse trazer ao Espírito Santo, depois que os trabalhos do grupo de trabalho tiver uma relatoria, porque a regulamentação ela passa por medida provisória ou por projeto de lei. Então, a partir dessa situação, a gente pode pedir aos nossos representantes no Congresso para trazer uma audiência pública para que todo trabalhador possa participar dessa audiência pública e a bancada do nosso estado saber o sentimento, porque toda hora, Vitor, as pessoas viram e falam assim, o trabalhador não quer regulamentação. Você entra no carro, hoje eu atendi um passageiro, ele virou para mim, vão acabar com o Brasil com a situação da regulamentação e as empresas vão embora. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, posso dizer uma coisa? O ganho de lucro líquido de uma das plataformas, esse primeiro trimestre, superou a 761 milhões de dólares. A movimentação desse primeiro trimestre foi de aproximadamente 8 bilhões de dólares. A movimentação de corridas, a quantidade de corridas. Então, o que ocorre? Ninguém vai largar esse osso. Ninguém vai largar de continuar tendo essa relação facilitada, explorando o nosso patrimônio familiar e pessoal para poder garantir os seus ganhos, que são exorbitantes. E às vezes a gente sente que bota a mão no nosso bolso, tiram 40%, tiram 35%. Hoje, o motorista e o entregador fica muito incomodado com um tema muito importante. São 6 anos sem reajuste do valor de quilômetros e minutos. E a operadora e as plataformas fazem de conta que a gente não existe e que a gente não precisa de reajuste. O custo de vida só sobe. Só sobe. E a gente, inclusive, só subiu uma vez o aumento, que foi durante a pandemia, que eles anunciaram, teve aumento de combustível, essa coisa toda. Mas esse tema de instabilidade política já ficou lá para trás e agora eles nem falam em questão de... tem um fato importante. Os influencers nacionais, Uber Floripa, Claudião, eles convocaram os entregadores e os motoristas para que no dia 15 de maio, logo após o Dia das Mães, nós fizéssemos uma paralisação desligando os nossos aplicativos. Então, essa também é uma forma de atuação. Mas olha só, eles chamam a sociedade, os trabalhadores para participar, anunciam a questão da paralisação, mas eles não querem sindicato. É incrível. Nós não temos nenhuma outra ligação a não ser o compromisso com o trabalhador. Mas eles dizem em alto e bom som, nós não queremos sindicato. E nós respeitamos e vamos para lá, para frente, como em outras situações, já participamos de movimentos de coletivos e tudo mais, mas fomos em nome do sindicato, que eu acho que é importante essa classe, esses novos integrantes, saberem o papel e a importância do sindicato para toda a sociedade, não só para os trabalhadores do aplicativo, mas que o sindicato tem um papel importante, porque a representação se faz conforme a Constituição Federal, através do sindicato, associações e cooperativismo, mas a representação do trabalhador, em especial, é a situação do sindicato. Bom, muito obrigado, Gessé Gomes de Souza Júnior e Jonathan Borges. Essa foi a entrevista do século, uma produção e locução minha, Vitor Tabeira, apoio técnico do Cauã Elmer, também um apoio nas mídias sociais do Estel Miranda, e aqui no estúdio 42B, né, direto de Vitória. A gente volta em breve, né? A entrevista do século vai ao ar toda quarta-feira, 18h30, e temos outra programação aí que você pode acompanhar no YouTube, nas plataformas de podcast e as notícias diárias no seculodiario.com.br. Acesse, curta, comente, compartilhe, indique aí para os amigos. Estamos juntos aí para discutir um pouco melhor as questões aqui do Espírito Santo e do Brasil. Até mais. Valeu. Valeu. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.